Hoje a gente vai investigar um mistério bem comum. Porque, sob pressão, nosso senso de direção parece que simplesmente evapora. O que acontece dentro do nosso cérebro que faz a gente se sentir completamente perdido? Sabe aquela situação? Atrasado para um compromisso, o coração a mil, e de repente aquela rua que você passa todo dia vira um completo labirinto? É uma sensação horrível, né? Mas olha que interessante, a ciência tem uma explicação para isso, e é fascinante. A resposta para esse mistério todo está na combinação de duas coisas. Um hormônio do estresse bem famoso e um sistema de navegação super secreto que o nosso cérebro tem. A gente vai bancar o detetive aqui para entender a fundo essa história. Bom, para a gente desvendar esse caso, primeiro precisamos conhecer as ferramentas da investigação, né? E o principal suspeito. Então vamos dar uma olhada em como funciona o GPS interno do nosso cérebro. A primeira peça desse quebra-cabeça se chama integração de percurso. Pensa nisso como se o cérebro tivesse uma bússola interna que calcula a rota sem precisar de mapa. É a habilidade de saber onde estamos só sentindo os próprios movimentos, sabe? Quantos passos foram dados, as curvas que a gente fez, mesmo se estivesse tudo escuro. É incrível! E a mágica por trás disso tudo são as células de grade. Imagina que dentro da nossa cabeça existe tipo um papel milimetrado invisível, sabe? Só que em vez de quadradinhos, é uma grade com hexágonos. E esses neurônios especiais disparam em pontos específicos dessa grade, criando um sistema de coordenadas perfeito. É basicamente o software do nosso GPS cerebral. E agora, o nosso principal suspeito entra em cena: o cortisol, o famoso hormônio do estresse. O que acontece é que quando o estresse bate, o corpo fica inundado de cortisol. E adivinha só? A região do cérebro onde ficam as células de grade, o tal do córtex entorrinal, está cheinha de receptores para ele. Ou seja, é um alvo perfeito. A cena do crime está montada. Ok, mas como os cientistas foram investigar isso na prática? Eles criaram um experimento genial, um tipo de jogo de videogame feito sob medida para testar esse GPS interno. Vamos dar uma olhada em como foi essa investigação. Olha, essa imagem pode parecer meio complexa, mas a ideia é bem simples. O jogo tinha duas versões. Na primeira, era só um campo aberto, ou seja, a pessoa tinha que confiar 100% no GPS interno. Já na segunda, tinha um ponto de referência, tipo um farol, para dar uma ajuda. Isso foi crucial para isolar o efeito do estresse só no nosso senso de direção interno, entende? O jogo em si parecia simples. Primeiro, a pessoa tinha que achar e memorizar onde estava uma cesta. Depois ela seguia um caminho passando por várias árvores, até chegar numa que tinha uma maçã. E aí vinha o teste de verdade. De onde estava a maçã, ela tinha que navegar de volta para onde lembrava que a cesta estava. Parece fácil, né? Mas cada passo foi pensado para forçar o GPS interno ao máximo. E aqui vem o pulo do gato e do experimento. Metade dos participantes recebeu uma dose de cortisol para simular uma resposta de estresse agudo, sabe? A outra metade, claro, recebeu um placebo. E para completar, todo mundo fez a tarefa dentro de uma máquina de ressonância magnética. Assim, os cientistas podiam ver o cérebro funcionando em tempo real. Certo? Experimento montado, dados coletados, agora era a hora da verdade. Os cientistas tinham as impressões digitais do cérebro em ação. O que será que as evidências mostraram? A primeira pista, a mais óbvia, veio do desempenho das pessoas no jogo. Será que o cortisol realmente atrapalhou a capacidade delas de navegar? E a resposta foi um gigantesco sim. Esse gráfico não deixa dúvida. O grupo que tomou cortisol cometeu erros muito maiores na hora de achar a cesta de volta. Eles estavam literalmente mais perdidos. E isso já confirmou de cara que o cortisol atrapalha e muito a nossa navegação. Mas, ok, saber que as pessoas se perderam mais era só o começo. Os pesquisadores queriam saber o porquê. A verdadeira prova do crime, digamos assim, estava escondida lá nos dados da ressonância, num mapa do cérebro. Essa imagem também parece complexa, mas a ideia por trás é simplesmente genial. Para achar a tal prova do crime, os cientistas não olharam para uma área específica do cérebro. Eles usaram uma análise matemática para procurar um padrão bem específico, um sinal com 6 eixos, uma simetria hexagonal. Por quê? Porque esse padrão é a assinatura, a impressão digital das células de grade funcionando. E eles encontraram, ou melhor, não encontraram. No grupo do placebo, o padrão hexagonal estava lá, nítido. As células de grade funcionando perfeitamente. Mas no grupo do cortisol, nada. O padrão sumiu. O sinal desapareceu. O cortisol basicamente desligou o sistema de coordenadas do cérebro. E com essa prova, não tem mais o que discutir. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. Caso encerrado. O mistério de por que a gente se perde sob pressão foi finalmente resolvido.
Então, resumindo a história toda, o cortisol, o hormônio do estresse, ataca diretamente aquelas células de grade que formam o nosso mapa mental. Ele basicamente desliga o nosso GPS interno. E é por isso que a gente fica desorientado, não importa se tem ponto de referência ou não. O cérebro até tenta compensar, sabe, usando outras áreas, mas é difícil lutar quando o sistema principal está fora do ar. Tá, a ciência por trás disso é fascinante, sem dúvida. Mas e daí? No mundo real, por que isso importa tanto? Bom, primeiro, isso explica aquela sensação frustrante do dia a dia, né? Mas vai muito além. Isso abre uma porta gigantesca para a gente entender melhor doenças neurodegenerativas. O córtex entorrinal, essa área do GPS, é uma das primeiras a ser afetada no Alzheimer. Então, a dificuldade de se localizar pode ser um dos primeiríssimos sinais de alerta. E essa pesquisa ajuda a gente a entender exatamente o porquê. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, que é bem séria. Esse estudo analisou o efeito de uma única dose de cortisol, um estresse agudo. Mas e o estresse crônico? Aquele do dia a dia, que muita gente vive constantemente. Se uma dose já consegue bagunçar nosso mapa mental temporariamente, o que será que uma enchente constante de cortisol faz com o nosso GPS interno a longo prazo? É uma pergunta bem importante que a ciência ainda precisa responder.